Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, que encontramos na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 8. Assim está escrito: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Estas foram palavras escritas pelo apóstolo Pedro, quando da sua vivência com Deus e na sua experiência em servir a Deus, em ser escolhido por Jesus para ser apóstolo, ele vivenciou na sua vida muitas situações, muitas circunstâncias adversas, tanto circunstâncias que lhe foram favoráveis, como circunstâncias desfavoráveis. Ele sofreu em vários sentidos. Mas a partir do momento em que ele recebeu o revestimento de poder, ele mostrou-se alguém centrado, firme, sabendo em quem tinha crido, posicionando-se da maneira como deveria para servir a Deus e com a sua vida, o seu testemunho e o que Deus lhe havia outorgado através da palavra, que ele pudesse então edificar, encorajar e levantar aqueles irmãos que estavam certamente por alguma situação atravessando também esses momentos de dificuldade. Todas as pessoas atravessam situações em que eles ficam vulneráveis, e há vezes em que as pessoas estão desatentas, e é justamente quando acontecem estas coisas. Quando antes de receber o revestimento de poder, Jesus comunicou a Pedro dizendo o seguinte: olha, Pedro, Satanás me pediu para cirandar com a sua vida, mas eu roguei por ti. E advertiu: quando você se converter, confirma teus irmãos. Então veja a astúcia, a sagacidade de Satanás em querer estender a sua mão para cirandar, para causar males e dificuldades àqueles que estão servindo a Deus. Mas a felicidade de Pedro foi que Jesus disse não. Jesus não permitiu. E graças a Deus que ele não permitiu. Por que Jesus não permitiu? Porque ele conhecia Pedro. Ele sabia as condições de Pedro. E, portanto, ele intercedeu em favor de Pedro. Ele não permitiu que o adversário tivesse qualquer oportunidade de cirandar com a vida de Pedro. Mas Jesus advertiu que ele se convertesse. Ele precisava ainda passar por algumas transformações na vida dele, para que então, pela vida e o testemunho que ele iria proclamar, ele pudesse então demonstrar aos seus e àqueles que iriam lhe ouvir que ele estava realmente convertido. Alguém que se voltou totalmente para o Senhor. E quando ele começava a pregar, ele sempre falava sobre esse assunto. E fechando aqui, ele escreveu 2 epístolas aos irmãos da dispersão, aqueles que foram dispersos por conta das perseguições e ameaças que vieram sobre eles. Eles precisaram sair do seu lugar, da sua raiz, e foram atingindo outros lugares. E por isso eles eram chamados os dispersos, os que foram colocados fora da sua terra. Mas mesmo lá, eles mantiveram a comunhão com Deus, a fidelidade, embora que enfrentando situações difíceis. E uma delas foi essa que o apóstolo Pedro deixou escrito para aqueles irmãos na orientação do que eles deveriam fazer para não se deixarem iludir, enganar e temer a ação do adversário. Então ele começa dizendo o seguinte: sede sóbrios. Quer dizer, é alguém que não tem o entendimento deturpado por conta de bebida, por conta de uma ação
que tira a inteligência das pessoas. Não. Ser sóbrio é alguém controlado, decidido, determinado, atento, olhos abertos, observando, discernindo tudo à sua volta. Este é o sentido de sóbrio. É uma pessoa que está desperto. É uma pessoa que não vai se deixar surpreender. Então, duas coisas que o apóstolo Pedro orientou aqueles irmãos. Em primeiro lugar, ele disse, sede sóbrios. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é, vigiai. Por quê? Se fossem só sóbrios, não tivesse vigilância, poderia haver uma brecha. Se fossem alguém que estava em vigilância, mas não fosse sóbrio, também abririam brecha. Foi por isso que quando Jesus orientou os seus discípulos, ele disse, olhai, orai e vigiai. Então, 3 ações concretas que se interligam entre si. Então, Jesus disse, olhai, fique atento, observe. Depois que vocês olharam, vocês orem. Mas orar a quem? Orar a Deus, ao Pai. E depois de orar, ser vigilante, para não perder o que recebeu de Deus como resposta de oração. Então, quando Pedro escreve isso, ele disse, sede sóbrios e vigiai. Seja vigilante. Não se descuide. Não se distraia. Não se mova para uma outra direção, qualquer que seja ela. Fica no lugar, na direção em que Deus determinou que você ficasse. Caminhe por aquela estrada que Deus já preparou para você. Não procure outra estrada. Não procure fugir do adversário. Não procure se ocultar. Não procure caminhos alternativos. Fica no caminho estabelecido pelo Senhor. Ele pode vir a você naquele caminho? Pode sim, porque ele é astuto, ele é sujo, ele não respeita, ele é um invasor. E o apóstolo diz aqui que ele é nosso adversário. O que é um adversário? Adversário é alguém que luta contra, é alguém que se torna inimigo da noite para o dia. A pessoa vinha muito bem, tanta amizade, tanta coisa. De repente, há uma reviravolta e aquela pessoa que se mostrava ser tanto amigo nosso passa a ser um inimigo, um adversário. E agora, como ele conhece os nossos pontos vulneráveis, ele começa a atacar ali. E atacando ali, certamente, se nós não tivermos cuidado, nós vamos ser atingidos ali e vamos ser abatidos. Então, por isso que o apóstolo escreveu dizendo, sede sóbrios, mas vigiai também. Seja vigilante. Existem coisas na nossa vida que nós só podemos abrir para Deus e mais ninguém. Por quê? Porque nós não sabemos quem está à nossa volta. Nós não sabemos com quem nós estamos convivendo. Porque às vezes a aparência é uma, mas o sentido é outro. E quem sabe o adversário ele é tão astuto, tão estrategista, que ele direciona pessoas, às vezes, para estar ao nosso lado, à nossa volta, como que se fosse alguém íntimo, um conhecido, alguém para se estender a mão. Mas, na verdade, por trás daquilo, há uma ação do inimigo. E quando ele consegue esse intento, aquela pessoa se retira da nossa vida, mas tudo aquilo que ela conseguiu angariar, descobrir e tirar da nossa vida, vai ser usado contra nós. Então é aí que a gente precisa ter sobriedade e vigilância, e não se deixar levar por estas coisas. Porque o adversário, ele não vai vir se mostrando ele mesmo. Olha, aqui eu sou adversário de vocês, eu sou o Satanás. Não, ele não vai vir assim. Ele vem através de pessoas. Pessoas que se deixam usar por ele, tornam-se um cavalo do inimigo.
e o inimigo usa elas com crueldade e obriga a fazer determinadas coisas. Então são através de pessoas que isto vai acontecer na nossa vida. Então o apóstolo escreve o seguinte: sede sóbrios, vigiai. Por que ele pediu isso daqueles irmãos que estavam dispersos? Irmãos que já não tinham mais aquele lugar, não estavam bem estabelecidos. Eles eram como forasteiros e peregrinos. A cada tempo eles estavam num lugar por conta da perseguição. Eles estavam ali, na Ásia, na Bitínia, no Ponto. E quando a perseguição chegasse ali, eles iriam para outro lugar. E continuariam sendo os dispersos do Senhor. Mas mesmo nesta dispersão que eles estavam enfrentando, o conselho do apóstolo era: sede sóbrios e vigiai. Qual a razão do apóstolo pedir a estes irmãos que eles fossem sóbrios e fossem vigilantes, não se descuidassem nem de uma coisa e nem de outra? Então ele explica por quê. Porque o diabo, vosso adversário, ele é diabo e ele é vosso adversário. Então nós observamos duas qualidades aqui que ele dá deste inimigo brutal, insensível, implacável e violento. Ele é o diabo e ele é vosso adversário. Então nós, ao vivermos a vida nesta terra, nós sempre estamos defrontando com este tipo de coisas. Deus abençoe a irmã Eliette. Sempre estaremos enfrentando esse tipo de coisa. O adversário, o diabo, o adversário, o mentiroso, o enganador, o manipulador, o profano, o inimigo de Deus, ele sempre vai se apresentar. Ele não pode atingir a Deus. Então ele procura atingir aquilo que Deus ama, que é o homem, criado à sua imagem e semelhança. Deus criou-nos com amor, soprou em nós o fôlego de vida. Quando o pecado entrou, o homem foi distanciado de Deus. Deus então enviou Jesus para restaurar, reconciliar a humanidade consigo. E quando o homem se reconcilia com Deus, o adversário não se dá por satisfeito e ele procura então interpelar essa vida, impedir a sua caminhada, colocar obstáculos à sua frente e fazer com que ele desista de servir a Jesus e volte a viver como vivia antigamente, debaixo do jugo e do peso do pecado e da condenação, sendo escravizado por Satanás, o diabo, o adversário. Então, uma vez que as pessoas saíram de debaixo do poderio, do domínio que ele tinha sobre aquelas pessoas, libertas pelo sacrifício através do sangue de Jesus, estas pessoas, desde o primeiro dia em que tomaram essa decisão, eles vão enfrentar este inimigo implacável. Ele vai se apresentar. Ele não vai se dar por vencido. Ele não vai dar sossego. A palavra de Deus diz que ele nos acusa de dia e de noite diante de Deus. Então, observe a sagacidade que ele tem. Então, quando Pedro escreveu isso, ele disse: o diabo, vosso adversário, o que ele faz? Ele anda em derredor. Ele fica andando e observando. Quando ele encontrar uma brecha, uma fraqueza, uma vulnerabilidade na nossa vida, ele joga um dardo maligno, ele joga uma seta. E se ele encontrar uma brecha na nossa vida, aquela seta contaminada e venenosa, vai trazer prejuízos para a nossa vida. Quando os filhos de Deus se apresentaram diante de Deus, Satanás foi se apresentar também. E Deus disse: de onde vem Satanás? Ele disse: de rodear a terra e passear por ela. É o que ele sabe fazer. Por que ele estava rodeando e passeando pela terra? Porque na terra estava o homem
a mulher que Deus criou. E o objetivo dele é esse, é colocar tropeço ao ser humano, para que o ser humano caia, desista de servir a Deus. E aqui o apóstolo está dizendo o seguinte: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão. O rugido do leão assusta qualquer um. O diabo, o adversário, ele não é leão, ele é serpente. A Bíblia diz, a antiga serpente chamada Satanás. Mas como é que ele se apresenta? Ele se apresenta como um leão que ruge. E o rugido do leão põe aqueles indefesos em fugida. Eles partem em desespero para fugir, porque o rugido do leão é amedrontador. Então ele se apresenta assim, como leão, rugindo como leão. Agora, como é que uma serpente vai rugir como um leão? Eu não entendo. Mas se a palavra de Deus diz, acontece. Ele ruge como um leão. Ruge, bramando, bramando como um leão, buscando. Ele está buscando, ele está procurando, ele está atento, ele está observando, ele não dorme, ele não descuida, ele não tira férias, ele não baixa a guarda, ele quer nos atingir de todas as maneiras. E é por isso que a advertência da palavra de Deus vem para que nós tenhamos cuidado, sabedoria, prudência e fiquemos de olho aberto para não se deixar enganar pelo adversário. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E como é que nós vamos vencer este rugido, este bramido do adversário como leão, procurando tragar a mim, tragar a você, tragar a cada um de nós que estamos servindo a Jesus? Será que a maneira de impedir que ele nos alcance, que ele nos trague, que ele nos destrua, será que é fugir? Será que é se esconder? Porque tem gente que foge, tem outros que se escondem. Mas diante desse adversário terrível e temido, não são estas as condições que vão garantir a nossa vitória. Porque aqui ele está bramando como leão e buscando a quem possa tragar. Ele tem sede de atingir algum de nós que estamos servindo a Deus e de nos fazer males. E como eu disse a princípio, ele usa pessoas. O adversário, ele não se apresenta como ele é. Ele se transfigura em anjo de luz para enganar, que é próprio dele. E com a mentira, porque ele é pai da mentira. E aqui então Pedro diz que ele se apresenta neste sentido, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E sabe qual o conselho que o apóstolo Tiago deixou para nós com relação ao diabo? Ele diz o seguinte: resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então a maneira de se livrar dele não é fugindo, nem é se escondendo, mas é resisti-lo. E como é que a gente resiste a Satanás? Confiado unicamente no poder de Jesus Cristo, porque é o nome de Jesus que garante a nossa vitória contra este adversário. Só o nome de Jesus. Quando nós proclamamos o nome de Jesus, todo mal tem que sair. Todo rugido, todo bramido do adversário como leão
ele tem que silenciar. Ele não vai nos atingir. Ele não vai nos alcançar. Porque nós estamos em Cristo, adorando-o e servindo-o, e escudado no poder do nome de Jesus. E por este nome, nós temos condições de resistir o adversário e vencê-lo para a glória de Deus. Resistir e ele fugirá de vós. Mas o que Pedro está dizendo aqui, observe, está dizendo que ele anda em derredor. Ele não anda ao nosso redor. Ele anda a uma certa distância. E observando, procurando encontrar um lugar, um caminho aberto, uma brecha, para atingir. Só que a palavra de Deus traz conforto para a nossa alma quando ela afirma que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, como provisão de Deus para a nossa vida, vivendo em comunhão, temor e obediência a Deus, nós temos, da parte de Deus, anjos que estão à nossa volta, ao nosso redor, para nos livrar. Anjos que se acampam ao redor dos que o temem, para os livrar e guardar de todo o mal. A palavra de Deus diz que anjos são espíritos ministradores que Deus envia a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Eu e você somos herdeiros da salvação. Porque quando Cristo nos alcançou e nos salvou, ele nos fez a promessa da salvação, da vida eterna com Deus. Então nós somos estes herdeiros. Então Deus deu aos anjos trabalho de estar ao nosso redor. Por isso é que o adversário está ao derredor. E ele não consegue muita coisa, porque o anjo do Senhor está ali para oferecer a nós livramento e proteção no momento necessário. Este é um recurso que Deus colocou. E eu preciso crer no que diz a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que ele acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, se eu, na minha vida de comunhão com Deus, estou vivendo no temor do Senhor, na obediência, na santidade, Deus vai enviar anjos para estar ao meu redor, para me livrar. Como ele vai enviar também para estar ao seu lado. E o adversário vai ficar distante. Mas ele vai ficar gritando. Ele vai ficar rugindo. Porque o adversário, o diabo, ele é escandaloso. Ele só faz as coisas no grito. Porque o grito, se a pessoa não tem conhecimento de quem ela é em Cristo, aquele grito, aquele bramido, aquele grito assustador, mexe com as entranhas das pessoas. E elas então, por conta do medo, perdem a confiança. Perdeu a confiança, se tornou vulnerável. Mas quem serve a Cristo, o conselho é: sede sóbrios e vigiai. E através do apóstolo Tiago, o conselho é: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não é você que tem que correr dele. É ele que tem que fugir de você. E às vezes há uma inversão muito grande. Quando há um movimento de Satanás, as pessoas saem correndo, gritando, desesperadas e amedrontadas. Isto prova que eles não têm conhecimento espiritual do que Deus garantiu para os que servem a Ele. Por isso eles têm este tipo de atitude. Mas quem serve a Deus, ele não se move do lugar. O adversário pode se ir andar com esse, ir andar com aquele outro. Quando chega nele, ele diz: em nome de Jesus, eu te repreendo. Aqui você não vai fazer suas gracinhas, não. Aqui você não vai fazer sua chantagem, não. Você é mentiroso,
você foi vencido por Jesus na tentação, você foi vencido por Jesus na crucificação, na morte e ressurreição de Jesus, e você será vencido finalmente quando Jesus pisar sobre a sua cabeça. E como salvo em Jesus, eu tenho a proteção do nome dele, e você não tem poder sobre a minha vida. Bate em retirada, desaparece em nome de Jesus. Ele não suporta ouvir falar o nome de Jesus. O nome de Jesus desestabiliza ele, desestrutura. Quando ele encontra um crente fiel e corajoso, que tem a convicção do poder do nome de Jesus, ele não pode fazer muita hora não, porque ele se dá mal. Porque nós estamos confiados em Jesus. E é por Jesus que nós vencemos todas estas batalhas. Mas aqueles irmãos, Pedro escreveu este conselho: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, quando nós o resistimos, firmes na fé, sabendo que estas mesmas aflições se cumprem entre os nossos irmãos em todo o mundo, em todo lugar do globo da terra, onde existe um ser humano, alguém que é temente, que serve a Deus, ali tem o adversário e tem os seus comandados para perseguir, para ameaçar, para fragilizar, para amedrontar este crente, esta crente, para que eles desistam e desanimem de Jesus e não suportem a aflição. Mas quem conhece a Jesus não arreda o pé, não muda de direção, não se esconde, não foge, enfrenta, parte para cima, em nome de Jesus, e o repreende, e manda que ele se cale, e ele tem que se calar, e ele tem que fugir, porque ele vai encontrar porta fechada, não tem brecha na nossa vida, por onde ele consiga entrar e jogar o seu dardo inflamável. Mas nós o venceremos unicamente pelo nome de Jesus. Não é com a nossa estratégia, não é com a nossa força, não é com o nosso conhecimento, é pelo poder de Jesus Cristo. Então é em Jesus, por Jesus, que nós haveremos de sempre vencer. Então nunca se esqueça, quando você enfrentar uma situação como esta, lembre-se deste versículo: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas lembre-se também, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Promessa de livramento da parte de Deus, para mim e para você. Sigamos assim, firmes e fortes, encorajados e animados, olhos abertos, entendimento atento, discernimento apurado, vigilância, domínio próprio e cuidado, para que não sejamos surpreendidos em nada. Seguindo assim, haveremos de sempre vencer no poderoso e santo nome de Jesus, nosso Senhor. Querendo Deus, amanhã retornaremos.